Bom, pessoal, vamos então começar aqui a nossa aula de hoje, tá? Eu queria retomar um pouquinho, tá? As nossas aulas de ontem e anteontem, inclusive até para orientar quem assiste o curso à distância, né? Então, na primeira aula, né, nós tentamos iluminar a vocês, né, uma concepção de identidade, tá, como metamorfose, como vir a ser constante, tá? Embora nesse vir a ser constante, nessa metamorfose, nessa transformação contínua que todos nós passamos, né, você guarde, né, um núcleo identificador do seu ser, né? Quer dizer, eu sou Ezequiel, nasci Ezequiel, né, uma composição hereditária e genética única, e vou morrer Ezequiel, né? E não há outro, como não há outra pessoa igual a você aqui, né? Quer dizer, então a gente tem que pensar também, não é, nesse vir a ser, mas você podendo ser identificado. E a sua identidade, né, pode ir se robustecendo, né, a partir das experiências de vida, das experiências sociais, dos diálogos que você trava, né, e também com as próprias condições oferecidas na sociedade como um todo, tá? E nessa caminhada nós apresentamos uma divisão muito provisória das identidades, né, como a identidade em crescimento, em robustecimento, né, uma identidade, vamos dizer assim, edificadora de si, né, e uma identidade que nós chamamos de fragmentada, tá, dilacerada, né. E aí nós vamos ver, e acho que as reflexões nossas partiram para isso, né, que na atualidade a identidade do professor brasileiro, não só pelas pesquisas realizadas, como por aquilo que a gente vive como professor, né, ela foi abalada, ela foi fragmentada, né, e o próprio trabalho docente, né, pelo discurso que vem de fora para dentro, foi tão abalado que a cultura escolar, que a cultura docente propriamente dita, né, ficou também como que pulverizada nesse processo. E a grande pergunta que nós vamos fazer, e hoje nós vamos começar a responder isso, né, é como redefinir essa identidade. Que caminho nós podemos seguir, que instrumentos, que estratégias, né, que táticas usar para um projeto de mudança, né, nesta região, por exemplo, em que vocês atuam aqui em Santarém. E após esta reflexão, após essa pergunta básica, após a compreensão de uma concepção de identidade, na segunda aula nós aprofundamos um pouquinho de teoria de leitura e escrita, na aula de ontem, né? A gente pergunta qual é a da leitura, qual é a da escrita, né? E nós vimos que este processo de leitura, ele deve ser pensado fundamentalmente pelas múltiplas leituras e múltiplas escritas que um professor tem que fazer dentro da sua profissão docente, tá? Nós vimos ontem, por exemplo, que ele tem que se ler o tempo todo. É o que eu chamo de leitura de si, tá? Ele tem que refletir sobre a sua vida, sobre a sua experiência, sobre as suas condições, sobre a sua relação com o conhecimento que ele ensina, tá? Ele tem que ler, como eu estou fazendo agora, a leitura, tem que fazer a leitura do outro, né? Quer dizer, o ato pedagógico é um ato dialógico, é um ato que se dá com pessoas, com gente, com grupos. Então eu tenho que ler, na verdade, na fisionomia dos meus alunos, como é que meus alunos estão. Ontem eu ouvi uma história bem interessante da professora Mirtes, né, de um aluno que não era olhado, né, de um aluno que era excluído de um grupo numa sala de aula. Quantas vezes a gente não vê isso, não passa pelo nosso olhar?
E nós temos que fazer essa leitura do outro, do aluno, das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus interesses, dos seus valores e etc. Isso é uma descoberta constante, né? E também, eu diria até, uma descoberta regional, né? A criança paraense de Santarém é uma criança que vive um contexto, determinada cultura, determinado tipo de vida, que é diferente das crianças urbanizadas do centro de Campinas, por exemplo. E nós temos que fazer também o que eu chamo de leitura do ambiente ou leitura do contexto. Nós vamos ver em novo isso. Como é que está o contexto? Está muito pesada essa aula? Está muito leve essa aula? Está solta essa aula? Está muito dirigida? Está muito exigente? Como é que está? Então você tem que ler, na verdade, né, a atmosfera onde o diálogo se situa. Veja que essas leituras, né, logicamente se complementam com a leitura de textos, tá? Quer dizer, e aí no caso, a nossa formação contínua como docente envolve também, né, o contraponto, o ato complementar da escrita, não só como, veja bem, expressão do pensamento, mas como concretização de experiências e de pensamentos e de ideias, etc. Vocês estão entendendo isso? É diferente um pouco, né? A expressão da concretização, tá? Então, quando eu escrevo, na verdade, eu teço a minha experiência, não é, tendo em vista um determinado interlocutor do meu texto, tá? Então, veja bem que a escrita aparece, né, como uma atividade formadora também, e a leitura nesse esquema, como concretização de pensamento e como sintetizadora de conhecimento. Isso é muito importante a gente se lembrar, né? Então, veja bem que nesses termos, quando eu digo que eu leio o mundo, eu leio o outro, eu leio o ambiente, eu leio a realidade, eu leio o texto, quando eu digo que a escrita, né, concretiza experiências para serem relatadas, narradas, contadas, etc., tá? Eu estou dizendo que os atos de ler e de escrever estão encarnados nos processos de formação, tá? Encarnados do processo de formação. Agora, eu queria ainda dizer para vocês de uma finalidade da leitura que ontem na descrição do processo, né, no constatar, cotejar ou refletir e transformar, eu não me detive muito, dado o alto da hora, etc. Mas veja bem, que nós, em sociedade, nós somos atores sociais, nós agimos em sociedade, nós reagimos em sociedade, nós tomamos decisões em sociedade, tá? E a leitura, quando me pergunto qual é a finalidade da leitura, né? Tem gente que pensa assim, leitura é tudo na vida, né? Leitura resolve todos os problemas, leitura é prazer, leitura é gozo, leitura é uma série de coisas, né? Eu digo que essas definições, né? Ler é viver, a Rede Globo dizia, né? Ler é viver. Ler é viver é uma patavina, tomar cervejinha pode ser viver também, né? Pescar pode ser viver também, né? E às vezes mais importante do que ler. Mas veja bem que, por sermos atores sociais, agentes sociais, né, você deve tomar a leitura como um instrumento de qualificação das suas decisões e ações. Tá? Essa concepção é muito cara para mim, tá? Porque antes, veja bem, de eu decidir, antes de eu agir, eu posso, veja bem, qualificar, adensar as minhas decisões e ações com leituras preliminares. Não só de textos, tá? Mas as leituras que eu faço da situação, a leitura que eu faço de uma realidade, e daí sim eu ajo, tá? Então, quando me perguntam assim, formar um leitor hoje, você formar um leitor na nossa sociedade, e algumas dos diários que eu li
mostram a dificuldade que vocês têm de trabalhar com professores quando você pede para ele escrever ou ler alguma coisa, aqui nessa região. Tá? Eu digo para você, ensinar a ler e escrever é muito complexo. Você tem que ler muito, você tem que saber muita coisa, né, do porquê as pessoas não leem, quais os impedimentos para a leitura e etc. Ontem alguém no relato breve aqui na sala de aula falou do quê? Das condições de produção de leitura. Tá? Eu tenho que gerar, eu tenho que produzir, porque o Estado se exime dessa problemática há muito tempo. O Estado não está interessado em cultura coisa nenhuma. Tá? O parte do Estado burguês é, na verdade, manter o povo na sua ignorância. Essa que é a verdade. Um atraso. Nós citamos até um coisa tá? Então, veja bem que a atividade de leitura, o ato de ler, né, é um ato qualificador de ações. Estão me acompanhando? Tá? Se tiver alguma pergunta, você pode dizer. Tá? Bom, então veja bem que antes do fazer, vem o ler, o pensar e o refletir. Tá? Eu adenso a parte operacional com a parte crítica prévia de qualificação da operação. Bom, antes mesmo também de fazer uma rodada dos diários de aprendizagem que eu solicitei, nós temos a Mirth, Sátiro, Socorro e Derso, que vão sentar na cadeira elétrica, né? Um pelourinho. Eu selecionei com uma leitura gostosa dessa manhã de quarta-feira, né? Aqui no Zuruó, né, de Santarém, um pequeno trecho de uma percepção da identidade de uma professora pela escritora Fanny Abramovich. Eu vou ler porque veja bem que as nossas lembranças de identidades docentes, né, são assim bastante interessantes de serem pensadas, né? Mas vejam a figura de Dona Linda, como era chamada, na cabeça da Fanny quando foi na escola. Na classe mista, meninos e meninas impecavelmente uniformizados, limpos, alvejantes, com toda a vastidão do material escolar facilmente encontrável, segundos para localizar o que a mestra exigia, viviam experiências pedagógicas marcantes com Dona Linda. Para mim, ela era uma mulher enorme, de tamanho descomunal, gordíssima, quase um gigante. Não sei se era bonita ou feia para os padrões da época. Guarda a imagem de um rosto severo e de cabelos enrolados num coque. Roupa neutra, sem originalidade, embasbacante, nem marca pessoal. Tão uniformizada quanto nós. Que idade teria? Não faço ideia. Para mim, era velha. Talvez fosse uma garota recém-formada. Brava, sem sorrisos, incapaz de um gesto carinhoso, de um afago especial. Durona, mal-humorada, seca, são os primeiros adjetivos que me ocorrem. Não me vem nenhuma imagem cálida, aconchegante, chamante. Dona Linda enfatizava o aprendizado da deduduragem. Quando saía da classe, escolhia um dos alunos para ir ao quadro negro, onde deveria marcar com todas as letras o nome de qualquer colega que piscasse ou se mexesse, e anotar quantas vezes esses atos atentatórios eram cometidos, contabilizando risquinhos e mais risquinhos na lousa. Registro absoluto da infração. Esse poder, nós vamos falar sobre isso hoje, esse poder sobre toda a classe, por minutos que pareciam séculos, era conferido ao aluno como forma de apreço e consideração. Isto é, o bom estudante merecia controlar toda a classe, trair os amigos e até colocar os desafetos em dia. Tornava-se uma figura tão ameaçadora quanto a professora ausente. Claro, autoridade de plantão
não pode ser contestado. Tinha, obviamente, a verdade ao seu lado e o direito de fazer justiça e ser participante da punição. Dona Linda não era muito versada em sentimentos de culpa. Ela também possuía uma fé inabalável no processo de limpar a boca. Literalmente, ouvindo um palavrão, poderia se dizer na época nesse espaço cristão, ou considerado por ela como não pronunciável, imediatamente se munia de água e sabão para que o orador mudasse seu repertório verbal e retirasse tal vocábulo da boca. Se não produzisse o efeito radical desejado, a água era somada a algum remédio líquido, pimenta ou condimento de sabor intolerável, e a partir daí, silêncio ou gagueira, sem meias medidas para que o que lhe agradasse. Rapidez na ação, certeza convicta nas reações, nenhuma dúvida ou questionamento sobre os possíveis efeitos colaterais. Agora, o instrumento de trabalho favorito de Dona Linda era um imenso lápis vermelho, todo poderoso, que sublinhava erros do ditado ou da cópia, anunciava desacertos nas respostas dos questionários, riscava soluções de problemas de aritmética, exigia a repetição infinita de equívocos cometidos até a resposta única e certa ser incorporada. Vez ou outra elogiava, mas sem muito entusiasmo nem eloquência. Terrorífico. Passados tantos anos, ainda sinto calafrios com a lembrança desse lápis inclemente. Capaz de apontar para exercício testes na hora do recreio, o dobro de lição de casa, ficar sozinho na mesa da escola até terminar tudo, copiar 20 vezes a grafia correta de cada palavra escrita, de modo errado, e outras alternativas lúdicas e estimulantes para qualquer criança. Fervorosa entusiasta da compreensão do desvio através da repetição sucessiva, propunha, não brandamente, que se escrevesse 100 vezes, sem aspas e, obviamente, sem carbono, juramentos como: nunca mais falarei quando não for perguntado, nunca mais falarei um palavrão, nunca mais assoprarei a resposta para o colega, e outras variações sobre o tema. As palavras certamente não seriam essas, mas o espírito sim. Solidariedade e espontaneidade não faziam parte dos compêndios pedagógicos nos quais se baseavam Dona Linda. Muito menos fazia a ideia de quando se forma a noção do nunca. Tá? Pois quem quiser dar uma olhadinha no ponto. Mas eu trouxe, na verdade, porque a maneira de agir do professor, né, a sua identidade, né, a sua existência, o seu equilíbrio, a sua autoestima, né, são elementos de muita leitura, de muita percepção do aluno. Né? Quando a gente se coloca como professor, você necessariamente se coloca até no centro do palco. Né? Há uma expectativa de direção e de condução, né, com uma pessoa que sabe conduzir. E você percebe, nesses casos, que não são caricaturais, que são histórias verdadeiras, né, escritas pelos escritores, né, que existe também no seio, né, no corpo dos professores, as aberrações, os desvios de conduta, né, e hoje há, na verdade, muita culpabilidade dos próprios estudantes, né, em decorrência de problemas existenciais, né, muitas vezes vividos pelo professor por falta de condições, por falta de percepção do seu papel, né, e da sua identidade frente a um grupo. Tá? Então, esses são os elementos que eu queria dar para ressituar, e eu faço isso toda vez, né? Eu forneço dados adicionais. E eu queria agora ouvir a rodada dos diários de aprendizagem, né? Eu vou pedir para as pessoas chegarem aqui no Pelourinho, né, para fazer as suas exposições. São exposições rápidas, não há necessidade de você ler, mas de dar alguns destaques que ficaram na sua consciência a partir da nossa aula de ontem. Vamos chamar aí a Mirth, está aí? Tá. Isso. Eu só pediria que fosse, né, bem ágil, porque nós temos... Isso. Tá bom.
Eu quero agradecer muito, viu, a colaboração aí dessas pessoas, os nossos diaristas, né? Tá? Bom dia a todos, né? Bom dia especificamente ao professor Ezequiel. Vou fazer de uma forma bem simples e rápida a questão que marcou a questão da exposição do professor ontem na minha pessoa enquanto profissional, enquanto pessoa. Né? A primeira pergunta que eu me fiz é o que é ser professor, né? Que eu inicio o meu diário dizendo assim, o que é ser professor, que é um questionamento muito difícil de ser respondido pela essência que é dada à palavra. Né? Na questão, também que a questão do professor é uma problemática, né, num contexto não apenas internacional, mas situando em território brasileiro, a questão da perda da identidade, podemos dizer até assim dizer, do próprio professor que foi abalado em termos de política pública, em termos de desqualificação mesmo da própria pessoa do professor. E dois recentes trabalhos de Ball e Goodson nos Estados Unidos, o último em 1991, e eles deram a ênfase total nessa questão da celeuma, do desprestígio do próprio professor. E que essa questão da identidade, como o professor colocou ontem, o Zay aqui, né, fazendo despertar que a gente observasse a figura, o que a gente percebia da questão do Zay, isso também despertou uma forma metodológica que é muito difícil a gente trabalhar no meio das academias. E a questão identidade é um lugar de lutas, né? Identidade do professor é um lugar de lutas, de conflito, um espaço de construção da maneira de saber de ser professor. E como ele coloca assim, não é nem dizer a identidade, né? Mas falar do processo identitário, porque ele vai aos poucos absorvendo, como o professor acabou de falar, de ressaltar, que é de acordo com as experiências vividas, né, que o professor ele vai adquirindo essa própria identidade. E também a questão no texto que me chamou muita atenção é as formas da individualidade que cada professor tem, a forma de ensinar, a forma do respeito por seu aluno e assim sucessivamente. Então, fazendo um link de toda a questão teórica, né, um ponto de reflexão com a minha prática de professor, eu achei interessante quando o professor coloca a questão da leitura. Né? Como ontem eu falei a vocês aqui, que quando a gente se destaca para os lugares mais distantes de Santarém, as dificuldades, os dados que a gente encontra por parte da aquisição de livros. E uma das alternativas mais rápidas é a questão da própria internet. Mas sempre eu chamo a atenção o conteúdo que é exposto na internet, para ter cuidado quando ele absorver conhecimento por parte da internet. E que ele, o próprio aluno, ele pode tirar dos seus vencimentos, né, uma minúscula parcela do seu salário para comprar um livro, para que ele possa construir a sua própria biblioteca em casa. Porque o livro é para sempre na vida da gente, né? Então, essa leitura do eu, a leitura do outro e a leitura, né, do próprio mundo, isso é importante que ele faça. E dentro das aulas de geografia, quando eu vou trabalhar com os alunos, eu procuro trazer para a leitura textos que possam ter como cunho a questão da reflexão, mas uma reflexão crítica, porque ele tem que ter a visão do mundo como um todo, mas ele tem que ter a visão da sua realidade. Bem, só um brevíssimo comentário do comentário da Mitza, que me agradeço muito, diz respeito àquela singularidade que ela coloca, né?
ainda retomando alguns diários que eu li, muitos dos estilos didáticos, pedagógicos, né, que a gente coloca em ação, né, advém de modelos de professores ou de exemplos de professores que nós tivemos no passado. Eu diria até que a escolha da profissão, muitas vezes, né, vem dessa admiração, né, que você tem por determinados professores. Agora, eu acho que você não pode trair a sua personalidade, o seu jeito de ser, quando você compõe, né, uma singularidade docente e um estilo didático, como eu chamo, tá? Há professores que são mais, né, abertos às inovações, aos trabalhos de grupo, a uma série de coisas, às tecnologias, e há um professor que se assenta, né, muitas vezes numa exposição oral da matéria e ainda assim o faz bem, né? Há professores que utilizam toda uma parafernália tecnológica de envolvimento e há professores que utilizam apenas a sua voz e muitas vezes o quadro negro, né, para fazer um trabalho educativo, né? Então, essa questão do estilo didático é uma questão para se pensar também, porque muitas vezes essa fala da inovação que vem de fora para dentro impõe o estilo didático. E não só isso, muitas vezes trazem o conteúdo pronto para você simplesmente passar para frente. Então há que se ter muito cuidado com os modismos, o professor Antônio Nova fala muito disso, né, dos metodologismos, dos modismos na área de educação, que muitas vezes você é levado a fazer alguma coisa que você não se sente em nada bem fazendo, tá? Eu só queria falar isso aí. Bom, o Sátiro também, o seu resumo. Isso quando sai do seu nota, a gente de leite da Bahia para Tá bom. marcando a presença dela. Tá bom, tá presente. Deus abençoe. Pois não, Sátiro. Bom dia. Eu tentei sistematizar a aula de ontem, professor, e falar um pouquinho sobre o texto da Sônia Crano. Falei pouco, na verdade, sobre o texto dela, mais sobre a aula, né? Você ouviu. Então, Não deu demérito mesmo. o que me chamou mais a atenção foi mais a aula do que o texto. Aí né? Bom, inicialmente foi apresentado pelo professor Ezequiel algumas metáforas da leitura, tais como janela, ponte, leme, degustação, navegação e viagem. Esta última foi mais ressaltada pelo professor. Propicia essa, usando as palavras pelo professor, sair dos limites, ou seja, a libertação das amarras do cotidiano. Propicia também a criação pela imaginação, ou seja, a renovação das percepções, olhar diferente sobre as coisas da vida, da escola, da docência e do estudo, entre outras coisas. Em seguida, vimos que ler é produzir sentidos. E o que o texto mostra e oculta ao mesmo tempo. Ele mostra e esconde ao mesmo tempo. E como o texto é histórico, ele nunca se esgota, é sempre ressignificado. Pessoas diferentes podem fazer interpretações diferentes do mesmo texto, imagem ou fenômeno, pois cada pessoa é singular, acabou de falar, e filtra a realidade, ou pensa que aquilo que é real, através de seus sistemas representacionais, ou seja, seus sentidos. Nesse contexto, pode-se inferir que nenhuma afirmação ou resposta é acabada, pois é apenas uma resposta baseada no recorte da percepção da realidade, ou seja, talvez um mapa produzindo respostas não seja o território, a realidade, o que a gente pensa que é a realidade. Aprendemos também que a leitura crítica possui várias dimensões, e que ao lermos as linhas verificamos que há sentido, resultando em constatação. Ao lermos nas entrelinhas, verificamos que há sentidos, no plural, resultando em reflexão. E finalmente, ao lermos para além das linhas, verificamos que há mais sentido ainda, resultando em transformação. Essa constatação, somada à reflexão e transformação, produz a expansão dos sentidos, pela interação ou cruzamento de impressões.
Em relação à escrita, a mesma possibilita a concretização do pensamento e da experiência, o resgate e ressignificação da memória, por exemplo, através de memoriais diários. A reinvenção do conhecimento, a produção do conhecimento também do exercício da cidadania. Discutir a leitura correlacionado com o professor é discutir fundamentos da formação docente, a saber, quebra de estereótipos e superação de preconceitos, ressignificação e expressão de sua identidade e práticas e reencontro da pessoa que está no professor. As ações do professor na sala de aula são atentamente observadas pelos alunos. Nesse sentido, é preciso entender que o professor apresenta-se, assim como um leitor, espelho para outros leitores, alunos. Ele, professor, é também um leitor-escritor por excelência, sendo considerado esse fato um dever de ofício, como ressaltado pelo professor. Finalizando, descrevo a citação de Kramer, 97, onde a mesma cita seu pressuposto básico de investigação que acho coerente, que é o seguinte: um pressuposto básico de investigação está na nossa convicção de que, para tornar seus alunos e alunas leitores e pessoas que gostam, queiram escrever, os próprios professores precisam estabelecer relações estreitas com a linguagem, a pessoa gostar, experimentando a leitura e a escrita como prática social e cultural. É isso que ela fala, pressuposto básico dela de investigação, do artigo. A questão que eu coloco é o seguinte: parece que a afirmação da professora Sônia Kramer é lógica e coerente, mas as questões que coloco são: como estabelecer essas relações estreitas entre o professor com a linguagem de fato? E quais as ações devem ser feitas para conseguir que a leitura e a escrita sejam assumidas como prática social e cultural, que ela toma como pressuposto? Penso que qualquer ação proposta para responder às questões colocadas deve ser pensada e planejada para a participação dos próprios professores, visto que muitas políticas públicas educacionais são desenvolvidas sem a participação do ator, muitas vezes mais preponderante no processo educativo, que é exatamente o professor. Deve dizer. Então, agradeço aí o Sátiro. Vamos, depois eu retomo. O Socorro está aí. Nós estamos, na verdade, vendo assim as orientações, né? Você retoma alguns pontos, precisa ter que ler alguns pontos. Você pode falar sobre os núcleos, os eixos, né? Que você, de certa maneira, gostou mais, ficou mais em você e tal, né? Então, bom dia a todos que estamos acompanhando. Bom, eu fiz meu diário e, na verdade, em duas partes. Uma foi o primeiro debate que me chamou a atenção, foi sobre a profissionalização e a proletarização da docência, que o professor inicia fazendo essa discussão. E aí eu recorri a Nova e a Sapiani, sobre a compreensão deles sobre esses dois aspectos. Porém, não dá para aprofundar, mas a continuidade desse debate remete à discussão da identidade do professor. Então, eu marquei aqui um ponto que me chama a atenção. A afirmativa de Nova acredita que a identidade faz parte de um processo e que este processo da nossa identidade ele está muito próximo dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas aqui na UFOP. E que depende muito da forma como os atores se mobilizam. As mudanças, as transformações, elas acontecem na medida que os atores se mobilizam, professor, aluno, reitoria, direção e tudo mais. O nosso tempo é para fazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças. Só citando aqui para reforçar essa compreensão. A segunda parte do meu diário, ela vem muito mais dialogando com a indicação da leitura que o professor sugeriu para a aula de hoje, que é com a Dama. E nesse diálogo, a importância da leitura e da escrita. Eu gostaria de ver esse pedacinho. Então, na segunda parte da aula, trabalhamos sobre a importância da leitura e da escrita. Dialogando com o Bruno, onde afirma que o homem só pode ser estudado como produtor de texto, como sujeito que tem voz, nunca como uma coisa, um objeto. E nesse sentido, o conhecimento pode ter caráter. Para o professor, ler é produzir, se
sentido, lê as linhas, há sentidos e lê para além das linhas. Há mais sentidos ainda. O resultado é a construção, o cortejo e a transformação. E Kremer levanta a importância da leitura fazendo algumas considerações e questionamentos. E questiona como o professor pode tornar seus alunos cidadãos se seus próprios direitos de cidadania não têm sido respeitados? Como pode um professor que não gosta de ler ou escrever tornar seus alunos leitores e escritores? Mais do que formar o hábito de ler, trata-se então de, junto com ele, criar o gosto de ler e de se concretizar de cidadania e de humanidade. Então, a partir daí, ela faz os mesmos questionamentos e as indicações com a escrita. E para concluir, eu vou ler também. Ao concluir, penso que o estudo da narrativa, leitura e da escrita de professores do semestre há grandes desafios, desde a elaboração, construção e contribuições para políticas públicas de acesso à escrita, de formação de professores, de formação de leitores, até a motivação para compreender os processos metodológicos e a política educacional no bojo de uma política cultural e científica. E vou concluir com um recado indicado por ele. Na verdade, Um recado. As novas épocas não começam de repente. Meu avô já vivia no tempo novo. Meu neto, com certeza, ainda vai viver no antigo. A carne nova é comida com os velhos pratos. A carne nova é comida com os velhos pratos. Pois não. O Décio, vamos lá. Pontuar assim o texto. Obrigado, muito bom. Bom dia a todos, colegas. Bom, eu busquei nesse dia, no meu diário, fazer uma relação com a leitura do Antônio Novo e um artigo que o senhor escreveu baseado na questão da leitura escrita, com base no Antônio Novo, relatando algumas experiências com formação de professores em São Paulo, então, eu penso que a minha reflexão principal foi sobre a questão da formação continuada. O curso de formação continuada, o curso de formação de professores também iniciais. Então, eu trago aqui um pouco essa questão de quanto a profissão docente ela sofreu esse problema de fragmentação de identidade. Ou seja, o professor se despersonalizou nesse sentido, deixou de se ver como um profissional, de fato. Então entrou nesse processo que o Novo vai chamar da desprofissionalização ou mesmo proletarização. Então esse processo que até hoje tem trazido problemas de profissão docente, trazido esse desânimo, trazido esses estímulos, esses interesses mesmo por ser professor. Então esses problemas eles têm sido muito fortes até a atualidade. A gente vê isso na fala de nossos estudantes, eu que trabalho com um instituto, um centro que é a base de entrar nos institutos da universidade, eles procuram sondar quantos querem fazer licenciatura, você encontra muito pouco que quer seguir a carreira de licenciatura. A gente procura saber por que a gente vê essa questão da desvalorização, aqui não é uma carreira boa, minha família não quer. Toda uma questão da carreira docente não ser valorizada socialmente, de não ser valorizada pelo próprio indivíduo. O próprio professor, muitas vezes, está numa carreira docente, mas gostaria de estar em outra, fazendo outra atividade, uma atividade dedicada. Então, essa questão de retomar essa identidade, reunir esses fragmentos de identidade para formar uma identidade sólida, para retomar essa solidez de identidade, é um dos propósitos da questão das histórias de vida, das narrativas, das autobiografias. Então, uma coisa que o Antônio Nova traz, em termos de autobiografia, o professor tem que é o termo de leitura e escrita, a pessoa que leitor, alguém que lê o seu mundo, que lê a si mesmo, que lê os seus companheiros, que lê a sua sociedade. Então, essa reconstrução de identidade, através da sua narrativa, da construção da sua história de vida, é um processo forte, na verdade, um processo extremamente poderoso, no sentido de trazer essa identidade de volta, trazer uma identidade única, uma identidade sólida para a profissionalização docente.
Então, a questão do professor, enquanto identidade profissional, é algo que está se buscando retomar. Então, acho que nos últimos anos 70, anos 80, tem se trazido essas discussões. Inclusive, eu cheguei, no mestrado, eu cheguei a ter acesso a um dos livros que é considerado um dos pioneiros na questão da pesquisa autobiográfica. É considerado método autobiográfico. Então, a ideia de autobiografia, a ideia dos textos como Franco Ferrarotti, como Gaston Pinault, como o próprio Antônio Nobre, sobre isso, algumas das primeiras reflexões sobre esse assunto que hoje tem ganhado vários adeptos. Inclusive, nós temos, séries realizadas no Brasil, 2 anos, congresso de pesquisa autobiográfica. Então, nós temos hoje uma dimensão de autobiografia muito forte e cada vez maior, no sentido não só do professor, mas de outros profissionais. Mas no caso do professor, a dimensão identitária, ela tem se tornado forte pela própria resgate dessa história do professor. O que é o professor? Uma vez que não dá para você, como fala Nova, não dá para separar o eu profissional do eu pessoal. Não tem o eu professor e eu pessoa. Tem uma pessoa só que está ali na sala de aula. O professor não está na sala de aula independente da pessoa que ele é. Então, essa retomada, essa consciência de si, essa busca por uma autoleitura, uma leitura do outro, como já traz os professores que são mais recentemente, são elementos que eu creio que devem ser destacados, tanto numa formação inicial de licenciatura, quanto numa formação continuada. O problema é que nós vivemos ainda numa formação técnica, vivemos numa formação, formando licenciandos como que formam especialistas em áreas específicas, que não a pedagogia de licenciatura. E nas formações continuadas são muito mais elementos de formação, de acúmulo de conhecimento, não a formação de fato. Ou seja, se fosse renovar, reciclar, reinventar o profissional, é uma espécie de capacitação, ou seja, você não fosse capaz antes de passar por aquele processo. Então, eu acho que rever esses processos de formação inicial e continuada é necessário dentro dessa perspectiva da autobiografia, da perspectiva da narrativa docente. Então, eu quero que você basicamente isso. Obrigado, Pedro. Muito bom. Eu não aguento, na verdade, alguns comentários a respeito das percepções de vocês, no sentido de adensar, Mas a fala do sátiro anterior, coloca uma questão para nós. Ele foca especificamente a intimidade, e eu diria até mais do que isso, a paixão que nós temos que ter pela linguagem, e ele pergunta para nós o que nós podemos e devemos fazer para que essa intimidade e essa paixão se estabeleça, e reverta, na verdade, em produções escritas, imagéticas, orais, sonoras e etc. Quer dizer, faz uma pergunta crucial, até considerando alguns diários que eu li aí. Você vai propor um curso de formação, propõe um texto e você se frustra nesse processo porque as pessoas ou não entendem o texto, ou pegam uma caneta como se fosse um cabo de enxada e o texto não sai, ou sai repetições e não textos mais saborosos de experiências concretas e etc. Olha, eu tenho assim um testemunho, uma história para contar para vocês, e geralmente eu conto nos meus cursos porque me traz de volta na lembrança, me recupera um passado no presente, que foi uma conversa que eu tive com o professor Paulo Freire, lá na Unicamp, preliminar a uma entrevista que depois foi publicada na revista Leitura, Teoria e Prática. Ele tinha recém-chegado de Genebra, passou pela PUC, foi para Campinas como contratado da universidade, da Faculdade de Educação, e conosco lá conviveu até ele ser convidado pela
Luiz Erundina para ser secretário de Educação de São Paulo, onde ele ficou por certo tempo também, por problemas de saúde, etc. Ele teve que sair da Secretaria de Educação de São Paulo. Mas ele me contou um caso que é extremamente elucidativo, não é? Desses embates ou dessas situações em que a gente, enquanto professor, se encontra, em que você propõe uma leitura, né? Ou você tem a esquiva da leitura, você tem a rejeição da leitura, né? Ou você tem simplesmente a não leitura, né? Porque às vezes as pessoas se sentem incapazes de atribuir sentido ao texto, né? Mas ele me contava que ele estava lá em Genebra, num curso de pós-doutorado, um curso como esse, assim, né? Vocês de doutorado, ele estava lá com 15 pós-doutorandos do mundo todo. E havia saído naquela época, né? Final da década de 70, por aí, 1970, um livro de um filósofo tcheco chamado Karel Kosek, chamado A Dialética do Concreto, tá? Bom, para quem não conhece a obra, eu diria que é uma obra extremamente desafiadora em termos de conceituações. Não é fácil entrar nessa obra, tá? Então ele chegou e falou assim: olha, essa obra saiu do forno, está quentinha, então eu queria que vocês lessem o primeiro capítulo dessa obra, o nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Ele propôs a leitura, foi para casa, os alunos foram lá. Depois de 15 dias ele voltou para a aula, né? E assim que ele entrou na sala, dado aquele cheiro que a gente tem de sala de aula, né? E ele também tinha e muito, né? Ele já cheirou que tinha um negócio meio diferente na sala de aula. Estava meio cabisbaixo, né? Meio envergonhado, né? E ele chegou, falou assim: vocês leram o texto? Aquele negócio de cair caneta assim, lá, aquela coisa, né? Olhar de lado, né? Tomar um pouquinho d'água, né? E aí todo mundo meio cabisbaixo. Ele repetiu a pergunta: vocês leram o texto? E o representante do grupo se levantou e falou assim: professor Paulo Freire, nós lemos, mas não entendemos nada. Paulo Freire me contando, disse assim, eu falei assim para os alunos: eu também não entendi nada. Certo? Mas é bom. Não, a resposta dele foi outra, Gilberto. Foi: eu também não entendi nada, mas vamos tentar entender juntos. Né? Então, numa maneira bastante dialógica, né? O que ele fez foi uma roda de leitura, onde cada um, na verdade, né, dava contribuições à constituição do sentido, né? E juntos com as contribuições, os repertórios, etc., a coisa se deu, né? Então, eu acho, e por isso que eu digo que o maior fator de ensino da leitura é o seu testemunho de leitura, tá? Porque as pessoas acham que você, professor, não tem problema de leitura, tá? Então, quando você dá o seu testemunho, você abre uma participação, fala muitas vezes das suas dificuldades, ele acha que você tem todo o tempo do mundo, que é uma variável importantíssima para a leitura. Se você não tiver tempo, você não lê, tá? Ou você lê naquilo que eu chamo de leitura nas coxas, né? Dentro do ônibus, né? Ou atrás aqui da motocicleta. Você já viu como é que o cara faz? Leitura de ônibus. Eu fiz muito quando eu era estudante, né? Eu pegava assim o livro e punha no meio das coxas aqui, né? Ia no ônibus lá pro belenzinho da aula com o livro. E aí você dá aquelas pescadas, né? Você dá aquelas pescadas, pescoço para cima, porque o olho às vezes desce, mas a consciência não vai junto, né? O segundo fator é acesso à obra, tá? E o terceiro é a constituição do próprio sentido. Essas são condições fundamentais, né, para você ler. Então, Sátiro, eu acho que essa questão que você coloca,
como é que eu acho que a coisa vai um pouquinho por impregnação, e uma visão objetiva também, para você não cair no engodo do que Paulo Freire chamava de educação bancária, e eu chamo de leitura bancária. Ou seja, eu preparo um curso com textos e os textos falam por mim e eu não estabeleço diálogo. Isso é muito comum, né? E eu já passei por vários cursos assim. Quer dizer, o professor que chega, ele dá texto para ler, mas não olha na cara de ninguém, não conversa com ninguém, não dialoga com ninguém, né? A voz dele é uma voz muda, na verdade. Ele é mudo, porque quem fala são os textos que falam por ele. Então você não constitui experiência. Então, para mim, essa paixão da linguagem, a intimidade com a linguagem, ocorre pela revisão e pelo fortalecimento com o nosso compromisso enquanto trabalhador da educação, enquanto professor, enquanto profissional. Quais são os nossos compromissos básicos, do meu ponto de vista? O compromisso, com o outro que eu ensino. Eu tenho um compromisso com ele, de formá-lo, na verdade, e informá-lo, educá-lo. O compromisso com o conhecimento, tá? E ontem vocês falaram uma coisa importantíssima, que a gente falou um pouco, mas é a utopia, o sonho que você carrega como professor. Né? Um comentário sobre... Um comentário. Sobre a... É New Zealand. New Zealand. Aqui em New Nelson, né? É sobre o texto da Trump, né? E eu achei muito interessante que os colegas comentaram assim, acho que a nossa leitura é a nossa experiência, né? Então, assim, a última parte, quando ela fala da pesquisa em si, né, desenvolvida com os professores, que eu achei mais interessante, que eu já tinha percebido, assim, em algumas atividades que a gente realiza aqui na UFOPA, com relação às entrevistas que a gente faz, né? O quanto que os alunos aprendem isso, mas é uma coisa que a gente não registra, né? A gente registra e foi observado do outro, né? Não a partir do pesquisador. Então, eu creio que inicialmente ela pode até ter pensado sobre a coleta de informações com os professores, mas depois eles perceberam o quanto que isso era formativo dos professores que estavam entrevistando, né? O registro da experiência. O registro da experiência. Então, legal. Eu achei isso fantástico. E outra coisa também foi com relação às datas. A gente pensa em ata de forma muito metódica, né? Naquela registro formal, um documento. E eu confesso assim que eu gosto de escrever muito quando eu estou em reunião, porque eu acho que se não tiver escrita, infelizmente, eles são uma lista de educação FOPA, né? Mas muitas reuniões se perdem presenciais. E aí, então, eu acho que a gente vai perdendo aos poucos a história, mas a concepção que ela coloca de utilizar a ata no processo formativo, eu achei assim, muito interessante, que é mais ou menos o estilo dos diários que a gente está fazendo aqui, né? O registro daquela reunião e que me apresentou para a pessoa escrever. Ótimo, agradeço. Silêncio. Primeiramente, a questão também dos diários de aprendizagem que estamos chamando, são as reações, né? Você talvez uma ideia trazida pelo professor, com as suas ideias, as suas indicações, como o joga questões também, né? Elas têm que ser vistas também. Né? Quer dizer, eu acho que você muitas vezes passa por curso também com dificuldade. Aí eu também para escrever eu também tenho dificuldade, tá entendendo? E eu faço essa exigência de você escrever os seus diários, os seus comentários. Inclusive, o memorial de aprendizagem ele pode ser articulado, produzido, postulado na forma de um artigo, tá? E se você assim o fizer, eu vou lê-lo, etc., você já tem uma publicação garantida, tá? Uma publicação virtual, tem uma revista indexada, no meu site chamado Leitura Crítica, tá? E
campanhas, artigos, estão sempre bem. Um das provocações do doutorado é você também ter uma posição no curso. Tá? Então, você se sente muito à vontade, em vez de fazer um diário, um memorial de aprendizagem, essas coisas você colocar na forma de um artigo submete. E eu publico por lá, porque eu mesmo vou corrigir nesse professor. Então, as posições são muito bem-vindas. Então, para vocês saberem, eu tenho um para vocês, eu tenho bastante forte, chamada leitura crítica, né, no site Leitura Crítica. Tá? E ali nós tem um fórum também, uma outra ideia, depois para isso eu vou falar mais na sexta-feira. Nós abrimos um fórum lá, até vocês de comerem a feijoada paulista, comigo lá em Campinas, quando vocês for para lá. Nós já estamos. Bom, nós vamos imediatamente aqui a terceira aula, aula número 3, tá? Aula número 3. Tem esses ressalvos. E antes de começar, eu pergunto quem se dispõe a fazer os diários desse estilo amanhã para nós. É a Eliane, Nelcilene, o Agnaldo, Odenil, tá bom. 4, tá bom. Lembrando só, né, que não há necessidade de toda uma formatação, pode ser um texto bem solto, bem alegre, né? Amanhã são Eliane, Nelcilene, Agnaldo e Odenil. Agradeço imensamente. Bom, eu já propus lá atrás, no tempo, no começo do mês de novembro, um texto que eu chamei de parâmetro para todo o nosso curso, um texto bastante atual do professor Antônio Nova. E hoje nós vamos começar, na verdade, a discutir, a desvelar alguns caminhos dele, são profissão docente, educação comparada e formação docente. Veja aí como ele, na verdade, trata com um eixo mais ou menos separado a profissão da formação. Tá? E depois ele amarra tudo isso nas suas reflexões. Esse grande intelectual entra no Brasil na década de 1990, somente atrás de 1992, quando algumas obras e alguns textos desse professor, principalmente os professores e a sua formação, o método autobiográfico e a formação, profissão do professor, vidas de professores, reformas educativas e formação de professores, as organizações escolares em análise. Ele tem centenas de pequenos artigos em várias revistas, entrevistas, às vezes ele está no próprio YouTube com algumas palestras que ele já fez, tá? Então ele entra e as ideias dele são rapidamente assimiladas no contexto brasileiro em função de uma preocupação em 1990, né, com a profissão de professor no Brasil, a melhoria da educação, do trabalho, né, que é esse viés de se pensar o próprio professor. Bom, a contribuição teórica do professor Nova, do meu ponto de vista, não é muito difícil de ser compreendida. A formação do professor, a profissão do professor, envolve um avanço, né? Um adensamento de experiências em 3 níveis, tá? Ou em 3 dimensões, ou em 3 vertentes, chame isso como quiser. Ele diz assim, que antes do professor vem a pessoa. Tá? O professor é uma parte da pessoa, ele recupera
essa caminhada nesse sentido. Tá? Certamente, nós temos isso como, até como senso comum, né? Que antes de sermos técnicos, pedagogos, professor dessa ou daquela disciplina, nós somos seres humanos, nós somos gente. Tá? E como tal, nós temos que crescer em experiências na nossa comunidade, no nosso local, nas nossas viagens, nas nossas aventuras e etc. Eu costumo dizer que esse desenvolvimento pessoal está muito relacionado à cultura geral da pessoa desenvolvida, tá? Pelas suas aventuras, suas andanças, né? Suas participações em determinadas comunidades, etc. Então, na verdade, eu ser o professor Ezequiel, tá? Quer dizer, o Ezequiel que pesca, o Ezequiel que tem uma família, o Ezequiel que participa disso ou daquilo, né? Antigamente o mal caindo, mas tem uma de atividades de cultura geral, né? De cultura, etc., que ele né? Básico que é a sociedade brasileira, tá? Quer dizer, eu me constituo um ser humano que é social dentro dela. Eu costumo dizer, né, que é uma amálgama, não é? Que você está elaborando na construindo um repertório espiritual, né? Um repertório de cultura geral. Tá? Você, por exemplo, está vendo um poço, vai ser parado, porque o professor, dadas as suas restrições de vida, ele não se desloca no espaço, infelizmente. Você está envolvido? Um dos fatores é o deslocamento do professor no espaço geográfico. O professor, dadas as condições, vai, por exemplo, de São Paulo, eu me surpreendi muito, eu estava em Americana, na cidade colada em Campinas, trabalhando com professores de EJA, Educação do Jovem Adulto. Eu falei, quem conhece São Paulo? Um grupo de 47, né? 200 da capital de São Paulo. Então, tem museu, tem cinema, tem shopping, cabo, num outro deslocamento que você faz. Tem os conflitos da cidade, tem, né, outras preocupações. Né? Quando eu venho com uma cidade, por exemplo, como Santarém, né, eu me desculpo na rua, ao passar naquela estátua, assim, um negro liberto ali, né? Eu fico pensando naquele negócio, que coisa, uma estátua altamente agressiva, né? Vocês não viram aquela estátua ali? Aquele peixe enrolado na banana, né? Tudo isso me constitui a minha vida, tá? Constitui as piadas que eu ouço, né? Então isso tudo vai me constituir. Bom, ao lado desse eu, né, de cultura geral, essas aventuras, deslocamentos de espaço, essas coisas todas, né? A história, gente. Eu estou me lembrando aqui de uma experiência que eu tive lá na Universidade do Amazonas. Eu também, algumas histórias eu não tenho que contar, porque senão me seguro demais, né? Mas eu estava dando uma aula lá e eu tinha pedido essa carga bastante substancial de textos, né? E o pessoal está, nem vocês aqui, né? 4 horas da manhã me mandando trabalho, né? Aí eu dei uma exigida assim, falei, sim, leio o texto, não leio, como é que é para nós, essa coisa que a gente faz. Aí se levantou uma professora, falou, professor, eu queria ler, mas não posso ler, porque eu sou uma mulher com 4 filhos para criar.
E eu tenho 4 barrigas roncando diariamente, 2 vezes por dia lá em casa. Sua formação é que te dá o atributo de ser professor. Isso também, veja bem, que cresce conforme as condições. Né? Quer dizer, à medida que você pensa no seu lado, no lado técnico, no seu lado da pedagogia propriamente dita, né? Isso é um outro campo de conhecimento no qual você tem que se desenvolver. Eu acho que isso é até senso comum, né? Que você tem que ter, né? Elementos, né? Que dizem respeito aos conteúdos da matéria que você ensina, aos elementos didáticos pedagógicos da sua profissão, né? Essa coisa toda. E aí há problemas agudos, né? Uma divisão da habilitação, da licenciatura, da área de conteúdo na universidade, tem uma série de problemas que advêm dessa divisão clássica no Brasil. E o professor Nova, nessa trilogia que ele coloca que o crescimento pessoal e profissional ocorre fundamentalmente pela participação num coletivo chamado escola, no nível institucional ou no nível organizacional ou no nível coletivo escolar onde o seu trabalho se situa. Tá? Então, quando o professor Aguinaldo, por exemplo, né, nos fala querendo outras condições institucionais, né, e coloca algum tipo de satisfação, é que ele vê a necessidade do institucional se qualificar, né, para que ele se sinta, na verdade, crescendo com a instituição e dentro da instituição. Tá? E veja bem, que todas essas dimensões fundamentais da identidade docente incluem várias práticas de leitura e de estudo. Tá? Quando você lê a lista do seu supermercado, né, você está lendo. Quando você vê a desgraça do seu leite no final do mês, você está lendo. Tá? Quando você escreve na lousa, né, não pode vir hoje, está doente, né, você está escrevendo. Tá? E no nível pedagógico, você pensa no seu estilo pedagógico, quanta coisa você escreve na lousa, quantas apostilas você escreve, todos os trabalhos de aluno que você lê, né, são práticas de leitura escrita. O trabalho coletivo na escola, a leitura que você faz com seu colega, a briga que você tem há 30 anos com a outra, com outro, as antipatias, os filmes profissionais, né, são todos chegados por leitura escrita. Agora, tem que ser somada a essa identidade do professor uma reflexão sobre as dimensões do ser professor. Tá? Ela inclui dentro de si, ela embute, né, dentro de si uma dimensão que é ética, que é uma dimensão, na verdade, eu diria até moral e ética, né? Uma dimensão de valores que você institui através do tipo de interações que você carrega na prática com seus estudantes, antes, durante e depois das práticas. Né? Como é que você trata, que valores você coloca em ação. Eu li o texto da Fanny para mostrar para vocês, né, e muitas vezes essa ética está invertida. A professora, na verdade, é uma carraca. A dona Linda, né, eticamente feia. Uma dimensão crítica em vários sentidos, né, em relação à leitura da sociedade brasileira, a ação propriamente dita. Ou seja, a etapa judiciária. Né? E aí nós colocamos uma outra metáfora do professor, que o professor é juiz. O professor, na verdade, né, decide os encaminhamentos. Tá? Por isso que a tarefa conduzir
é fundamental para você pensar o trabalho pedagógico, né? E você, na verdade, tem que capitanear o processo. Saber analisar, ler esse processo, fazer os seus ajustes, né? Fazer os seus contrapesos, incrementar aqui, organizar ainda mais, né? Eu, como professor, me vejo muito nesse processo e, como juiz das coisas, você decide a vida do aluno. Esse eu vou aprovar, esse eu vou reprovar. Ou esse trabalho está uma porcaria, esse trabalho está muito bom. Você está praticando, né, a área judiciária o tempo todo. Mas, né, vocês sabem que nós não podemos deixar a peteca cair. Não existe coisa pior do que você entrar num grupo e ver que o grupo não tem nenhuma resposta ao seu trabalho, né? Então, este epidídico do discurso, como o Aristotle diz, é não deixar o discurso morrer. E eu diria para vocês, é você criar entusiasmo seduzir, na verdade, as pessoas para a beleza cognitiva, ética, cultural daquilo que você ensina. O epidídico está relacionado com o entusiasmo que é gerado nos seus interlocutores no ensino. Estão entendendo? Então, vejam bem, recuperando aqui um pouquinho, nós temos a identidade pessoal, profissional e institucional, regadas por leitura escrita, as dimensões que eu tenho que pensar, e veja a complexidade disso, gente. Como está, né? Veja que isso a formação docente é uma coisa muito complexa, cruza plano, né? Você tem que estar dentro, porque você é professor e forma professores, tá? E a dimensão deliberativa, judiciária e epidídica. Só para terminar, depois deixa eu falar, todas essas dimensões, deliberativa, judiciária e epidídica, incluem, veja o que eu digo aqui, complexas práticas de leitura escrita. Eu estava lendo aqui, por exemplo, o diário de classe, né? E eu estava pensando assim, será que quem escreveu esse texto, né? Para quem ela escreveu? Para mim ou para os seus colegas, por exemplo. Será que ela não gostaria que eu fizesse uma pequena análise, um comentário, né? Dizendo o que eu achei desse texto? E quando eu me coloco nisso, eu tenho que ter lido o texto, falar, olha, acho que você poderia talvez pensar nisso, ou o seu texto foi muito bem articulado, parabéns, gostei de ler, etc. Tá? Então veja que as práticas de leitura e escrita, né, são também elementos para regar esses 3 tempos da escola. Vou pedir para quem pediu palavra aqui para falar. Vamos lá. Então, faço dúvida aqui. Coloca a dúvida lá para o pessoal de Campinas. Exatamente internacional. Eu ainda estou assim, na dúvida. Quando eu falou da dimensão, falou da dimensão pessoal, falou da dimensão profissional, mas ainda estou no ar em relação à dimensão institucional. Queria de novo retomar e também essa dimensão epidídica. Epidídica. Essa para mim da fala. É isso. Veja bem que a dimensão coletiva ou institucional, eu diria que é a dimensão mais traída da formação docente. Tá? Por quê? Porque dentro da escola, o determinados vícios históricos dessa escola, tá? Se pensa em trabalho disciplinar, compartimentado, individualista e imediatista. Inclusive, ontem, num relato aqui, acho que foi do professor Zari, né? Quando ele diz do professor que no ranking da escola é tido como o melhor professor da escola, essas coisas todas,
essas classificações de melhor e pior que estudo, esquecendo, na verdade, que a melhoria da qualidade da educação envolve toda a escola, envolve o coletivo escolar. Consequentemente, a minha satisfação pessoal enquanto ser humano, a minha profissão docente cresce à medida em que ela é assentada num lugar, num território. Tá? Então, na verdade, né, a melhoria da educação que vocês estão buscando aqui na UFOPA, ela vai acontecer quando esse coletivo, tá, essa instituição, assumir o caráter institucional e começar a se tolerar, porque muitas vezes é tolerar-se, porque são tantos os vícios da compartimentalização, e no seu primeiro diário, Terezinha, você fala disso, exatamente disso. Nós continuamos a reproduzir os esquemas individualistas, os modelos individualistas, vocês estão entendendo? Quer dizer, enquanto nós não partilharmos com os demais, né, a visão coletiva do aprendizado, a instituição não muda de patamar. E a minha grande esperança ao aceitar trabalhar com vocês é que esses 20 doutores constituam uma cultura coletiva partilhada a partir das atividades do próprio curso, a partir das brigas que vão ter, dos conflitos que vão ter, das amizades que vão constituir, etc. Um patamar coletivo. O epidídico, eu diria, vou tomar como exemplo o nosso almoço de ontem, né? E você tão bem, como narradora de história que é, conseguiu manter um interesse fenomenal naquela conversa, né? Não só pelo pai que tem, mestre Pachequim, né? Mas também porque você não deixou a conversa morrer, tá? Às vezes você vai num almoço, né? Você só olha para a comida, né? Você parece pessoa que vai no McDonald's, fica olhando para a parede, comendo sanduíche e um boi, né, na cocheira, né? Já viu isso, não? Hoje é assim, eu fui em Nova York uma vez, comi um sanduíche no McDonald's, eu peguei meu sanduíche, eu tinha que olhar para a parede e ficava mastigando. Eu falei, mas que saudade da mesa brasileira, né? Então, veja bem, essa capacidade que nós temos, tá, de não deixar perecer o entusiasmo pelo diálogo e pelo conhecimento. Isso é que na oratória aristotélica, né, e na eloquência aristotélica, se chama o orador que mantém a atenção, o entusiasmo dos seus interlocutores por aquilo que ele está falando. Tá? E eu acho, essa é uma preocupação constante minha. Será que as pessoas estão gostando do trabalho? Estão detestando o trabalho? Estão morrendo? Estão se desinteressando na caminhada? Tá? Então, isso é muito interessante você pensar, por exemplo, aquele estigma da matemática. Tem alguém que está trabalhando com matemática aqui, né? Tá? Ninguém gosta de matemática, o normalista não gosta de matemática, o professor não gosta de matemática, ninguém gosta de matemática, né? Porque muitas vezes, na verdade, a apresentação dessa disciplina, dessa matéria, não foi feita de uma forma epidídica, é uma forma você seduzir a pessoa para aquela área. Tá? Bom, dito isto, nós temos agora os problemas e contradições da escola e trabalho docente por Antônio Nóvoa. Tá? Antônio Nóvoa percebe que existe um excesso de discursos sobre a educação. E neste excesso, que ele chama de discursos gasosos sobre a educação, todo mundo quer consertar a escola, tá? Todo mundo tem legitimidade para falar sobre a escola e a educação. Existe a deslegitimação e o abafamento da voz do professor nesse processo. Quer dizer, é como se ele fosse, naquele vozerio, ele se perder no meio de tantas vozes. A voz dele
não aparece. Tá? O interlocutor primeiro vamos dizer assim, do movimento da escola, que é o professor, do meu ponto de vista, tá? Essa voz está sufocada. Ela não pode falar porque os outros falam por ele. Existe ainda um excesso de discurso, o aumento do fosso entre a teoria e a prática. Tá? Eu tenho um trabalho muito interessante sobre o construtivismo lá no estado de São Paulo, uma dissertação de mestrado que eu orientei. Quando surgiu a teoria construtivista no estado de São Paulo, todos se diziam construtivistas. E essa professora foi entrevistar o construtivismo de Emília Ferreiro, Ana Teberoski, essa coisa toda, né? Quando ela foi verificar esta teoria na prática, né, ela viu que era, na verdade, um discurso oco, um discurso vazio, porque ninguém tinha base teórica, mas se dizia do outro lado, né, pelo construtivismo. E as regulações externas, burocráticas e burocratizantes, né, que revelam também, né, essa oficialização do trabalho, né? Quer dizer, o diário oficial falando da vida dos professores. É o diário oficial que fala, não é a vida dos professores propriamente dita. Ele ainda fala dos problemas e contradições da escola na profissionalidade sem pessoalidade, né? Quer dizer, é o professor sem substância, né? Quer dizer, eu, na verdade, não sou gente, não sou ser humano, eu sou um ser extraterreno, idealizado por alunos que acham que o meu coração não bate, né? Eu não faço cocô, não faço xixi, não faço nada disso, não tem necessidade, né? Não tem sexualidade, muitas vezes acham que eu sou, né, assexuado, etc. Então, o que acontece nesse processo? A prevalência do técnico sobre a pessoa e sobre a escola. Né? Quer dizer, é o rótulo de professor que esconde a pessoa, que esconde a escola no qual se trabalha. Tem muita gente, inclusive, que tem vergonha, né, de dizer que é professor hoje em dia. O que você faz? Estou aí, tal, mas... não assume a sua, né, profissão. E aí, ainda como crítica, como problema que ele fala, e dos problemas surgem que ele vai fazer, a formação continuada, distanciada da prática concreta, se tira o sujeito da escola, né? Se distancia seus alunos da escola, do coletivo, do institucional, do organizacional, para fazer a formação. E aí, centro da crítica do Novoa, que é você desprezar os professores experientes e sua narrativa. Os testemunhos de quem vive a escola e, veja, aos trancos e barrancos, desenvolveu uma sabedoria, um saber da prática, tá? Que pode ser contado, narrado, transportado para as outras pessoas. Ele fala ainda do desprestígio da profissão docente, que o professor está fora da discussão pública, ele não interfere na Câmara Municipal da sua cidade, por exemplo, ele não participa dessa publicidade da sua profissão, né? Como se a voz dele não fosse necessária, né? Para ver aí as obras da Maria do Carmo, certo? As obras da Maria do Carmo, né? Expressão fragmentárias, né, da Maria do Carmo, a fragilidade dos movimentos pedagógicos pela separação da consciência da categoria e o isolamento e o ilhamento do trabalho interior da escola. Tá? Quem quer fazer, muitas vezes, é pisado dentro da escola, quer sair, né, daquela rotina
escola no outro lugar, alguém lhe bate nas costas, fala, você está chegando agora, né? Você é de esquerda, né? Tá? Não adianta não, meu amigo. Você é uma coisa. E uma outra crítica que ele faz, essa que eu acho também bastante severa, que é o transbordamento das funções a cumprir. Isso é própria da mercantilização do trabalho, né? Você vai somando mais coisas para se fazer ao trabalho do professor. Ele vai se multiplicando em termos de funções. Em vez de dizer não, de resistir, né, a esse lastro sem fim que vão lhe atribuindo. É médico, doutor, psicólogo. Tem uma vez, uma professora lá em Campinas, eu era secretária de Educação, cheguei na escola, ela falou, professor, esse menino aqui está com problema de vista, né? Eu peguei um valente com 0,25, dei para ele, está vendo bem agora. Eu falei, mas você é oftalmologista, você é oculista? Eu não, mas ficou bem, ó, porque está vendo bem. Então, na verdade, a pessoa, né, jogou um óculos, não, isso é verdade. Tá? Então, são novas funções, e muitas vezes a escola não tem condições, né? Você é obrigado a ser técnico da informática, você fazer uma série de coisas, porque a escola não tem sustentação operacional para funcionar. Digo mais, se for a São Paulo, talvez a gente possa ver um trabalho muito dignificante, uma escola alternativa, surgiram muitas, mas não se proliferaram no Brasil, né? O CIEP, CIACS, essa coisa toda, mas em São Paulo, a governo Marta Suplicy, quando era prefeita, ela estabeleceu lá os CELS. Eu acho que nós, talvez no ônibus lá no campo, a gente possa visitar essa escola, porque se pensa, na verdade, na complexidade da cultura contemporânea, na arquitetura que tem a escola e nos funcionários que a escola tem que ter. Tá? Quer dizer, uma escola, por exemplo, que queira promover a tecnologia, o saber da tecnologia, hoje precisa ter técnicos de informática para sustentar o trabalho, por exemplo. Né? Mas o que ocorre na escola? A complexidade tecnológica, a complexidade cultural, a escola não tem uma complexidade administrativa. Então você tem um distanciamento imenso. Por quê? Porque sobra para quem não tem condições de saber tudo, que é o próprio professor. Né? Essa coisa é muito grande. Bom, a professora, só um minutinho, a professora Helena de Freitas, uma discussão como essa aqui, a professora Helena de Freitas, ela fez uma reflexão sobre o que estava se somando ao professor, ao trabalho do professor. E as funções não se somavam a salário, né? É interessante, né? Você tem o mesmo salário e você tem mais funções, né? Ela chegou a chamar o professor de super-homem. O professor brasileiro, né? Ao qual sertanejo, né? É um super-homem. Quer dizer, são tantas as exigências que ele faz que a função do ensino, de ensinar, fica sufocada pelas demais. Pois não, Terezinha? É sobre a questão desse transbordamento das funções, né? Quando se coloca, por exemplo, que a pessoa acaba sendo, por exemplo, eu trabalhei em uma escola muito da minha vida profissional, né, assim, no sentido de minha direita, eu trabalhei numa escola chamada Escola da Boa Vista. Na verdade, era Escola Jonathan Constantino, mas era um anexo na Boa Vista. Boa Vista é o que nós chamamos lá em Porto Trombetas de Beiradão. Eu trabalhava no Beiradão e os meus alunos todos eram da comunidade quilombola. Então lá era mais ou menos isso que a gente fazia que tinha o corpo. Então eu era diretora, professora, era servente, enfim. Mas o que eu queria ressaltar, que eu até acho que estou privilegiado, é que no caso da universidade, isso também acontece, né? Só que isso acontece atraído um trocado, né? O que acontece? Você é professor da universidade, aí tem um pacote, você tem uma bolsa, olha, tem agenda
Entendeu? Às vezes só não vai para determinados, só não acumula mais, porque não pode acumular bolsa. Exatamente, porque se pudesse acumular bolsa, ia pedir, pacote, agenda cidadã e tantos outros aí, a gente sabe que tem vários outros. Só que a gente acaba assumindo essas coisas porque realmente o salário é muito ruim, entendeu? Você tem responsabilidades, não é isso? Eu não tenho nenhum pinto para dar água, tenho galos, entendeu? Hoje meu pai, minha mãe, né? E aí você tem essa responsabilidade. Então você vai, né? 1.500 daqui, 1.200 dali, 2.000 daquela. Fora que quando a gente vai para o Parcó, por exemplo, ou para outro tipo de projeto que você tem que viajar, você tem as diárias. Eu, por exemplo, gosto muito de ir para Alenquer. Por quê? Porque o hotel lá é R$40. Se a diária é R$170, tá? Aí eu vou para um Meirinho, que é R$90 a diária do hotel? Não, eu vou para a moça faz R$40 até 30. Eu posso fazer para cima. Quanto dia você vai ficar? R$30 a diária. Ótimo. Então você pega aquele montante de 10 diárias, R$1.700, né? Pega 30 vezes 10 dá 300, 1.700 menos 300 sobra 1.400, não é isso? E aí você vai, entendeu? Até porque come na casa de um aluno, alguém convida você para cá. Então essa questão da fora ainda que há os abusos, né, assim, entre aspas. Dá para você avaliar aí 5 trabalhos da jornada, aí não é abuso, tá? Professora, mas tem mais 3 aqui, aí você vai avaliar. Professora, apareceram mais 5, você vai avaliar. Professora, tem só umas 12, você vai avaliar. Professora, ainda tem 3, entendeu? Aí você... Aí avalia trabalho de jornada, avalia não sei o quê, banca. Eu já orientei mais de 200 TCCs, né? Já participei mais de 400 bancas. Então, é um certo, né? Eu acho assim, Terezinha, sem dúvida que eu acho que seu depoimento é um depoimento extremamente realista. E eu acho que essa multiplicação, né, que nós fazemos de nós mesmos é parte dessa caminhada que a gente vive, né? Agora, a questão, quando você pensa em horas trabalhadas, por exemplo, né, para você juntar, né, as rebarbas de salário e ter uma vida um pouco mais digna, eu não tenho nada contra isso, não. Tá? Eu acho que, na verdade, e veja bem, que você tenta fazer todas as coisas, né, num sentido profissional, de qualidade e etc. Tá? Mas, por exemplo, enquanto você se multiplica, se você pensar na dimensão pessoal, por exemplo, tá? Você se esquece de si. Tá? E aí, muitas vezes, isso para nós vamos nos envolvendo em tantas tarefas, o tempo vai passando, e determinadas coisas que você poderia viver em determinadas épocas, você não vive. Eu tenho uma experiência, gostaria de saber de uma experiência minha assim também, que eu gosto de contar história, mas a Terezinha estava falando sobre uma história aqui, para ilustrar o que eu estou dizendo.
Eu estava dando aula para professores alfabetizadores de EJA, Educação de Jovens Adultos, uma cidade vizinha de Campinas chamada Sumaré, como se vocês vão conhecer. Me convidaram para dar aulas noturnas para 48 professores. Né? E eu fui na base da colaboração, eu queria conhecer a realidade, né? Me pagar uma gasolina, um sanduíche. E eu saía de Campinas, viajava meia hora para chegar em Sumaré, começar o curso lá às 7h15 da noite. Dava o curso das 7 às 10. 48 professores. 46 eram mulheres e haviam 2 professores. Essa era a constituição do grupo. Eu comecei a dar aula na primeira noite, eu ia sair às 7, voltava às 10 horas para casa. E na volta desse curso começou a me dar um mal-estar. Um mal-estar assim, essencial. Chegava, dava aula, né? Fazia minhas preleções e tal, e voltava borocochô para Campinas. Aí a mulher chegava, perguntava, né? E aí que foi a aula? Só vida para lá, né? Que hoje não resulta nada, eu estou muito chateado. É isso também. Aquele ambiente de sala de aula me broxou completamente. Fui dar aula no dia seguinte já com medo. Segunda tentativa. Dei a aula e na volta, né, andando de carro, nos faróis, do carro, aquela coisa toda, meu Deus, entrei em estado de panice total, fiquei zuró. Cheguei em casa, a mulher me viu com aquela cara caída, né? E aí? Pode virar para lá, piorou. Aí, no terceiro dia, contando essa experiência, que é uma experiência. Ela estava agora na Terezinha. No terceiro dia, ao invés de olhar tanto para o Estado Negro, comecei a olhar, né, para o grupo, né, para as 46 mulheres. E daí fiquei um pouco mais animado. Cheguei em casa, a mulher me viu um pouco mais sorridente, né? De repente pode dar até um jogo hoje. Mas ela perguntou, e aí? Eu falei, eu descobri a minha chateação. Descobri porque eu estou assim. Né? Ela olhou para mim e falou assim, por quê? Eu disse, mulherada feia. Ô mulherada medonha. Por isso eu estou me sentindo assim impregnado praticamente da feiura. Daí, eu me preparei para a terceira aula, cheguei na sala, estou dizendo que uma experiência culminante da minha vida de professor, relacionada com o que era felicidade. Aí eu cheguei na sala, no meio de uma aula assim, né? Eu olhei para uma professora e disse para ela, Dona Maria, ela foi, a senhora vai no cabeleireiro? O que foi, professor? A senhora vai no cabeleireiro, né? Fazer um corte, fazer uma unha, passar acetona, né? Fazer um pé, porque não levar um rinse, uma massagem na cabeça, tal. Aí ela se sentiu ofendida. Aí se sentiu ofendida. Se levantou. Mas só, Ezequiel, o senhor é um burguês. O que é burguês? Então você se viu, né? Fazer um chique no cabeleireiro. Né? Não, né? Você vai no cabeleireiro para você se sentir bem, né? Ou você se sentir legal, você
de mais bonita, né? Colocar algum adicional, né? Salseiro, essa coisa, eu senti bem. Daí eu fui severo com a mulher. Eu falei assim, a senhora não gosta de tomar um vinho espanhol no final de semana? Daí eu fui perguntando. Olhei para ela assim, a senhora já fez uma viagem para a Europa? Falei assim, a senhora não gosta de ter um home theater, né, completo na sua sala? E aí, gente, eu só fui colocando para ela, de certa maneira, objetos de desejo de consumo. Bom, esta reflexão, até hoje, se volta a falar, porque ela serviu, né, para mostrar àquela professora do erro, tá, que ela tinha se esquecido de si. Ela tinha se esquecido de si. E ainda, outra discussão que nós fizemos foi a questão, e aí entrou uma questão na base econômica. Na base econômica. Quer dizer, ela, na verdade, sobreviver, além das condições orientada por um maior machismo brasileiro, que é na cidade de Sumaré, São Paulo, a mulher é subserviente, a mulher não tem voz, a mulher é passiva. Tá? Mostrou para ela, na verdade, o tempo estava passando em funções atuais, que a existência pessoal, a personalidade dela estava enfurnada, estava esquecida. Vocês estão entendendo isso? E eu acho que tem que pensar, né, nessas questões, na verdade, na sua evolução histórica, que são de momentos históricos. Vocês estão entendendo? Há experiências de prazeres, de tristezas, etc., que não foram presentes na vida. Tá? O Manuel Bandeira tem um poema interessante, quando ele olha para trás e diz assim, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tá? Logicamente, eu contei essa história, que é bastante engraçada, é fundamental trazer de volta essa dimensão da nossa existência humana como seres de direitos, tá? De sabores, né? De vivências que nós temos que ter. Né? Nós temos que, não pode ser viés de classe, tem que ser socializado para todos. E o professor se sufoca muito nessas soluções. E digo para vocês que eu vivi intensamente essa realidade, tá? Até conseguir uma universidade onde eu poderia ter essas condições, tá? E multiplicar tanto o meu tempo no violão, o meu tempo para a minha cachaça, o meu tempo para a minha parentes, etc. Então, assim, a conquista do trabalho docente, né, ela vai crescendo também. Daí, a questão que o Gilberto está chamando a atenção, né, das condições de produção do meu trabalho é a base econômica para rodar, porque a gente está vivendo no capitalismo mesmo. Né? Daí a velha visão do Estado, aí ser um missionário. Não importa, é um pobre coitado, né, que se contenta com pouco. Eu acho que a coisa não vai bem por aí. Bom, discussão com vocês, eu vou simplesmente citar para a gente pensar, são quase no final, tenho que deixar um minutinho para perguntas aí do pessoal de São Paulo. Veja bem, não sei se vocês prestaram atenção à crítica que o professor Antônio Nova faz nesse texto que eu recomendei. Ele diz assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina, quem não sabe ensinar forma professores, e quem não sabe formar professores faz investigação educacional. Ela sabe com uma luva essa reflexão na esfera da formação do professor. Quem sabe faz. É um velho ditado. Quem não sabe ensina. Veja, é a disseminação da ignorância. É o pacto da mediocridade que a gente conhece muitas vezes até em cursos que a gente faz por aí. Quem não sabe ensinar forma professores.
Vocês são mediadores da cultura e formadores de professores para você pensar bem sobre isso. E quem não sabe formar professores, ele cria uma quarta categoria. Faz pesquisa na educação para ficar nas prateleiras e não mudar nada, né? E nós chamamos de moda. Bom, eu deixei com vocês um poema e eu gostaria que umas duas pessoas falassem rapidamente sobre este poema, que é a rã que queria ser uma rã autêntica. Eu vou ler. Alguém não tem? Eu tenho algumas coisas de resto. Passa aí, Zé. Pessoal, nós nem demos intervalo hoje, tá? Então eu não queria também massificá-las, massacrá-las com tanta ideia, mas eu queria pelo menos pensar esse poema, não é um poema, é um conto desse autor costarriquenho, Augusto Monterroso. Eu tive, inclusive, numa viagem que eu fiz em Costa Rica, convite de editores de livros, conhecer essa pessoa também muito de histórias, de uma consciência social altamente aguda. Então eu vou ler o conto e deixar com que duas ou três pessoas que quiserem estudar no conto, etc., passar todos esse pedido de uma leitura, mas a intermitência da linha da intelectual não me permitiu. A rã que queria ser uma rã autêntica. Era uma vez uma rã autêntica e que todos os dias se esforçava para isso. No começo ela comprou um espelho de acordo com o humor desse dia, até que se cansou disso e guardou ele num baú. Finalmente, ela pensou que a única maneira de ter seu próprio valor estava na opinião das pessoas. O que mais admiravam nela, seu corpo, especialmente suas pernas, de forma que se dedicou a fazer exercícios e a pular para ter ancas cada vez melhores, e sentia que todos a aplaudiam. E assim continuava fazendo isso. Eu pensei muito no conceito de autenticidade, né? O que é autenticidade? Salvadores aqui é a questão da autenticidade. O que é ser autêntico? Né? E aí, o dicionário, só para a gente ter uma. Lá diz que é aquele que é verdadeiro, aquele que é real. Tem também um conjunto de leis, né? Compiladas agora, e que significa autêntico, um conjunto de leis, né? Então, quando essa rã ela queria ser autêntica, eu acho que ela não tinha a dimensão, o conceito, né? A ideia do que é ser autêntico. A primeira questão que faltou é a segunda, será que a sociedade ela já sabia também o que é autenticidade? Quer dizer, porque pelos atributos que ele valoriza, esses atributos não constituem algo que nós chamamos de autenticidade, ou que a gente pensa sobre o que é autenticidade. Porque me parece que os atributos aqui valorizados eram atributos materiais, atributos corporais, não sei, de estética, né, de aparência, desse tipo. Então, ela não sabia o que era autenticidade. O contexto onde ela vivia também não sabia o que era autenticidade. E uma outra coisa, ela não. Para que ela quisesse ser autêntica, ela precisava conversar. Porque ela foi decidida na cabeça dela. Não há nenhum momento em que ela entra, por exemplo, em discussão com alguém para saber o que é autenticidade. Né? Então, ela veio da cabeça
parecia encontrar. Então, não havia algo assim, mais, né? Que fosse mais sólido, que tivesse sido. A cabeça dela começou a fazer essas elucubrações do que é ser atendente. Ou de projetos, na verdade, que você pensa, não é? A intervenção na realidade, essa coisa toda. Isso também é uma leitura para além das linhas, né? Uma composição de um olhar da vida social, né? Que você se relaciona com ideias conversadas, repetidas a partir do texto. Né? Mas vou pedir até que vocês leiam mais vezes esse conto do Monterroso, tá? Ele serve de epígrafe, inclusive, o livro A Identidade do Professor, né? Professor de Ensino Fundamental, Identidade de Jogo. Chegando em Campinas, eu vou mandar o arquivo para download desse livro para todos vocês. Eu vou terminar a aula, para abrir um pouquinho depois, 10 minutos de perguntas, se eu tiver, né? Se a tecnologia permitir, com os circuitos de estágio de jornal que eu coletei para mostrar para vocês, né, que jogam um pouquinho desta realidade e desta dificuldade que tem o professor hoje, tá? Para ser autêntico, para ter uma identidade única, para ter o seu estilo pedagógico, etc. Vamos a elas então. E aí a gente termina um pouquinho de risada também. Eu vou utilizar essa charge até como introdução à minha aula de amanhã ou de depois de amanhã. É datada 1969. Os pais visitam a professora e perguntam para o aluno: que notas são essas? Depois, em 2009, eles olham os professores e dizem: que notas são essas? Olha a situação e a feição do estudante. Né? Inversão de lógica que eu falei para você. Professora Pérez, escreva na lousa a palavra ética, e o aluno diz: roubar o giz, professor. Diz o perito, né? Ele está morto lá. O cara foi um engano. Trocaram o contra-cheque do deputado por um professor. Ele não existiu. Não sei se foi o deputado ou o professor, que as duas são basicamente. Então, vejam bem, só para a gente resumir, né? Depois desse circuito de Chaves, a teoria do novo, né, é tridimensional e ela está preocupada com a produção da vida do professor, ou seja, o adensamento, o desenvolvimento do eu pessoal, e aí, vida pelo professor, e essa aula foi excelente para mostrar essa vida de todos nós, né? Como é que é a produção da profissão docente, que na verdade, vamos dizer assim, a área, né? Nosso comprometimento com a política, a dimensão política do trabalho, estaria presente, tá? Naquelas dimensões que nós falamos. Quer dizer, quando eu delibero, quando eu me torno ser jurídico, juiz, ou quando eu me torno jurídico naquelas 3 etapas da escola, todas essas etapas, e todos esses momentos, e todas essas ações, tá, são, na verdade, fundamentadas, tá? Não é você colocar os seus alunos numa posição de tribuna, político partidária, alguma coisa assim. É você ensinar bem aquilo que tem que ser ensinado, de maneira crítica,
de maneira coerente, de maneira profissional. Você está entendendo? Quer dizer, e logicamente que nesse ensinar bem entra um conjunto de opções, de maneira de você ter conteúdos que você seleciona, deixa outros de lado, entendeu? No sentido de ou abrir ou fechar, ou expandir ou refluir. Tá entendendo? Eu acho que a coisa vai um pouquinho a isso, não é apenas o professor que faz, do meu ponto de vista. Eu acho que um membro da sua família faz, alguém tomando um chopinho faz, uma charge política pode fazer, tá? Eu acho que há um momento que você, na verdade, tem essa lei, chances de ler e de se condicionar.